Olá, meu aluno, olá, minha aluna, uma boa noite para você que está chegando aqui agora. O meu nome é Vinícius Melo, eu sou professor do Master OAB, sou especialista em ciências criminais, bacharel pela Universidade Estado do Rio de Janeiro, sou advogado e hoje eu vou falar para vocês sobre revisão criminal, um tema altamente importante para você que vai fazer a segunda fase em Direito Penal. E aí, você já decidiu qual curso fazer? Está em dúvida ainda? Hoje eu vim trazer essa aula grátis para trazer para você exatamente umas dicas importantíssimas sobre a sua segunda fase, tá bom? Para aquelas pessoas que quiserem depois me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui o contato, tá? É Prof. Vinícius Melo, tá? Lá eu vou deixar algumas dicas. Durante essa preparação da segunda fase, eu estou planejando de fazer em alguns momentos, comentários em lives depois com questões discursivas, tá? Fiquem ligados. Para você que quer conhecer um pouco mais do Master OAB, a gente está com uma promoção imperdível nesse mês de novembro. Pode crer, olha, estamos com uma promoção com 12 parcelas de R$ 47,90, não é isso, meu amigo? R$ 47,90, uma promoção imperdível. Você pode perguntar, Vini, o que tem na segunda fase do Master OAB de tão interessante? Eu vou dizer para você, uma delas é o que a gente está fazendo aqui agora, aula ao vivo. É exatamente a oportunidade que você vai ter para poder responder e tirar suas dúvidas simultaneamente, em tempo real. Então você que está falando aí, você que está assistindo essa live, comenta no nosso chat, dá um oi que eu estou aqui acompanhando o chat. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-lo e sanar a sua dúvida, tá ok? Além disso tudo, nós vamos ter o conteúdo teórico completo, aulas de monitoria, aulas ao vivo com o professor Leonardo Galardo também, e vamos ter simulados semanais. É isso mesmo, com correções individualizadas. Então, toda semana, a partir da próxima semana, teremos o primeiro simulado, e na semana seguinte, você vai receber esse simulado corrigido de maneira individualizada. E ainda mais, nós vamos gravar uma aula com os erros recorrentes dos alunos. Então, na semana seguinte, eu vou gravar uma aula comentando a correção, dizendo o que você foi bom, o que você não foi bem, e aí ajustando rumo à sua aprovação. É importante que você tenha a seguinte consciência na preparação da segunda fase. Essa hora é a hora de sangue nos olhos, meu aluno. É a hora de você mandar ver. Então, você precisa estudar todos os dias e ser constante no seu estudo. Além de professor, sou o seu agente de aprovação na segunda fase de penal. E o meu compromisso é garantir a sua aprovação, é garantir o seu sucesso. Então você pode me perturbar à vontade, pode me mandar e-mail, pode falar comigo por telefone e você terão todos os meus contatos para que você consiga sanar todas as suas dúvidas, pois eu quero a galera tirando 10 na peça prática profissional. Contem comigo, tá bom? Então, a galera que está chegando aí, tô aqui acompanhando o contato de vocês. Caso surja alguma dúvida, podem falar. Ok? Vamos lá, sem mais delongas. Gente, quem tiver, só uma outra coisa, quem tiver com código aí, ou abre o código no navegador, ou pega o seu código escrito. Eu sempre indico que você utilize o código escrito, tá? Muita gente me perguntou também uma outra coisa, qual código eu devo comprar? Eu indico aquele código 3 em 1 da Saraiva, tá? Aquele compilado, ele é suficiente para fazer a sua prova. Não precisa comprar vadimeco, é muito grande, pode acabar atrapalhando na sua preparação. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Gente, hoje nós vamos falar sobre revisão criminal. Aí você fala, Vini, revisão criminal. Revisão criminal já caiu na segunda fase da OAB? Já caiu sim, caiu uma vez na segunda fase da OAB. Pode cair de novo? Pode. Vocês estão percebendo que a OAB está cobrando bastante dos candidatos, né? No exame da primeira fase agora, vocês viram que teve uma cobrança bem forte nas questões de penal e de processo penal. Então, isso não é para dar medo a vocês, mas para quê? Para que você esteja ciente do trabalho que você precisa fazer. Eu garanto a você que se você assistir às aulas do Master OAB, ler as apostilas e fazer todos os desafios que eu vou passar para vocês durante a semana, você vai
passar. Não vem com aquela desculpa, estou muito tempo sem estudar. Não tem essa. Você vai passar. Confia em mim. Você precisa fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Tá ok? Vamos lá. Olha só. Revisão criminal. Quando você olha para a temática da revisão criminal, o que você precisa saber? O que é a primeira coisa que eu preciso saber? Saber o que é, o conceito e as características. E é isso que eu vou trazer para você aqui hoje. Conceito, anota aí. Conceito e características. Aí você fala, Vini, fala comigo, o que é essa tal da revisão criminal? A revisão criminal você vai entender como um instituto processual que tem natureza de ação de impugnação. Eu vou repetir. É o instituto processual que tem natureza de ação de impugnação. Mais uma vez, vamos lá. É o instituto processual que tem natureza de ação de impugnação. Aí você vai se perguntar, você deve estar se perguntando aí, eu falei que a revisão criminal ele é um instituto processual que tem natureza de ação de impugnação. E aí você fala, mas o que é natureza de impugnação? Gente, olha só, mais do que decorar, você precisa pensar. Pensa aqui comigo. Essa palavra aqui, impugnação. O que te lembra isso? Lembra assim, impugnar, parar, tirar os efeitos de algo. Então, essa ação processual, ela visa tirar os efeitos daquela sentença criminal que condenou o agente. Vini, me dá um exemplo? Claro que eu dou para você. Digamos, o nosso câmero, Tiago, ele foi processado criminalmente. E aí ele foi preso. Recebeu uma pena de 3 anos de prisão. 3 anos de prisão. Só que aí, depois de algum tempo, ele me constituiu como advogado e eu verifiquei, ó, analisando os autos, e descobri novas provas da sua inocência. Provas que não haviam sido levantadas pelo advogado anterior. E aí eu entro, só que já tinha transitado em julgado aquela sentença. Aí eu entrei o quê? Com uma revisão criminal. Para quê? Para dizer para o juiz, falar, senhor juiz, pare agora. E aí eu falo o quê para o juiz? Essa decisão está errada, ela tem que ser alterada. Tem que ser alterada. Vocês percebem a ideia que essa revisão criminal possui? Você precisa pensar. Não adianta apenas decorar. A OAB ela exige de você um pensamento. Então, vamos raciocinar. E eu quero ajudar, incentivar a você a pensar durante essas aulas. Tranquilo? Tranquilão? Vamos lá. Olha, a Maria ela está perguntando para mim se esse material vai ficar disponível. Minha amiga, é só tirar print da minha aula. Hoje, nossa aula vai ser majoritariamente no quadro, tá? E todo o material, os alunos terão material escrito completo, apostilas semanais com todo o conteúdo teórico. Lá na área de apoio, você que é nosso assinante, vai acessar a nossa área de apoio em materiais de apoio e terão todos os materiais escritos. Fala, mas ainda não está lá. Calma, sem desespero. Eu vou colocar tudo lá na próxima semana, tá ok? Vamos lá. Aí eu falei para você que esse instituto processual, que ele visa impugnar aquela sentença. Mas eu falar, Vinícius, a revisão criminal, ela é um recurso? Não fale isso! Não fale isso! Revisão criminal não é recurso. Não é recurso. Mas é o quê? O que é isso, então?
Ação autônoma de impugnação. Ação de impugnação, meu querido. É isso mesmo. Não é recurso. Mas por que que revisão criminal não é recurso? Qual é a diferença da revisão para o recurso, Vini? Eu fico com dúvida. Para mim, é a mesma coisa. Não está buscando alterar aquela decisão? Não seria a mesma coisa? Ou não é a mesma coisa? Como é que funciona isso? Você está conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? A primeira coisa, a revisão criminal não tem prazo, enquanto os recursos, eles têm prazo para serem interpostos. Exatamente. Então, o artigo 622 do Código de Processo Penal vai dizer que a revisão criminal pode ser apresentada a qualquer momento, de acordo com os requisitos que a sustentam. Isso a gente vai trabalhar ainda mais. Aguarda nessa aula, fecha a aba do Facebook, para de ficar assistindo Netflix ou vendo vídeo no YouTube e preste atenção aqui que você vai aprender. Eu quero que você aprenda, tá ok? Então eu vinha dizendo para você que a revisão, ela não tem prazo, enquanto o recurso há prazo. Beleza. E o que mais? E o que mais? Preste atenção numa coisa. A revisão criminal, como ela é uma ação de impugnação, aqui teremos um novo processo. Já nos recursos, é um meio de impugnação na mesma relação processual. Mas o que é isso? Você está falando muito bonito, eu não estou conseguindo entender. Falou, claro, eu vou te falar. Na revisão, eu vou te complicar para você. Na revisão, é um novo processo. O que eu quero dizer quando eu falo para você que isso aqui é um novo processo? Eu estou querendo dizer para você, meu aluno, eu estou dizendo o seguinte: quando você encontra a possibilidade de interpor, de entrar com uma ação de revisão criminal, você vai ter que constituir todos, preparar todo um auto novo. Aquele processo anterior que já transitou em julgado, ele não entra em discussão, você vai pegar apenas as cópias necessárias. Agora, quando você faz um recurso, você faz apenas o recurso, dentro daquela mesma relação processual, tá ok? Então aqui é no mesmo processo. Tá ok? Combinado? O que mais tem de diferente entre a revisão e o recurso? Gente, a revisão criminal, ela só tem cabimento após a ocorrência do trânsito em julgado. Enquanto os recursos, eles só têm aplicabilidade antes do trânsito julgado. Na verdade, o trânsito julgado, o que ele faz com os recursos? O trânsito julgado, ele traz a decadência daquele recurso. Decadência, o que é isso? Perde o direito de entrar com essa ação. Tá entendendo? Se transitou em julgado, não cabe mais a nada. Mas a revisão criminal, ela começa a partir daí. A palavra-chave para revisão criminal é trânsito em julgado. Então, nessa aula, se você tivesse que prestar atenção numa coisa muito importante, é o seguinte: leu no seu caso concreto da sua prova a palavra trânsito em julgado, só podem ser duas peças processuais. Quais, Vini? Revisão criminal e agravo em execução, que são as duas peças após a ocorrência do trânsito em julgado. Tá ok? Combinado? Então aqui, ó, o cabimento, como eu disse, cabimento. O cabimento após, eu vou botar trânsito julgado como TJ, tá?
se entende como trânsito julgado. E aqui, ó, cabimento antes do trânsito julgado. Tá ok? Gente, até agora, vocês estão conseguindo acompanhar o que o Vini está dizendo? Tá tendo alguma dúvida? Coloca aí no chat. Se você está assistindo no Facebook, vem aqui pro site, coloca no chat a sua dúvida. Então, se você está conseguindo acompanhar, você já entendeu até agora que é uma ação autônoma de impugnação e é diferente de um recurso. O que mais, Vini, eu poderia falar sobre essa temática? Eu poderia dizer para você, Vini, qual é o objetivo de uma revisão criminal? A revisão criminal, ela tem o objetivo de rescindir aquela sentença penal transitada em julgado. Lembra que eu falei para você que ela é uma ação autônoma de impugnação? Uma ação de impugnação? Eu falei isso para você. Por quê? Ela vai tentar impugnar aquela sentença criminal com o trânsito julgado. Então ela vai rescindir aquela sentença penal com TJ. TJ, eu já disse para você que é o trânsito em julgado. Gente, agora, você já ouviu falar de uma coisa no processo civil chamada ação rescisória, lá no processo civil? A nossa revisão criminal, ela seria como se fosse a nossa ação rescisória nos processos criminais. E onde tem essa previsão aqui? Essa previsão você vai encontrar no artigo 626 do CPP. Tá ok? Sem trauma. Beleza, gente. E prosseguindo. Vini, o que eu posso conseguir com a minha revisão criminal? E por que isso é importante? Com a revisão criminal, você vai poder conseguir 4 coisas. Você pode conseguir a absolvição do seu cliente, ou a desclassificação de um crime. Quando eu falo desclassificação de um crime, é que um crime era, por exemplo, homicídio doloso e virou lesão corporal seguida de morte. Você desclassificou, ou seja, alterou o tipo penal. Ou você pode também conseguir uma diminuição de pena, né? Havia na hipótese, no momento da aplicação da pena, não foi observada algumas atenuantes que eram fundamentais para alterar aquela pena. E aquilo não foi observado porque não tinha algumas provas. E aí, com o conhecimento daquelas provas, você entra com a revisão criminal para solicitar aquela diminuição de pena. Uma outra hipótese é a própria anulação da pena. Quando verifica o quê? Quando que a gente vai poder anular aquela pena? Vocês vão ver depois lá nas nossas aulas internas, nós vamos falar isso mais detalhadamente. Tá ok? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, eu vou colocar só aqui. Pode acontecer a absolvição. Pode acontecer a desclassificação. Pode acontecer a diminuição de pena. E pode acontecer a anulação da pena. Você que está assistindo a nossa aula, manda um oi aí.
Gosto quando a galera participa, gosto quando a galera fala comigo, fico muito feliz. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com vocês. Vamos respirar. A gente falou já algumas coisas e eu não quero que você fique perdido. Na verdade, eu vou fazer um apanhado. Falei para você da revisão criminal. O que é o mais importante, meu aluno, quando eu falo sobre revisão criminal? Trânsito em julgado me dá o direito. O que eu posso conseguir com a minha revisão criminal? Posso conseguir a absolvição. Posso conseguir a desclassificação, posso conseguir a diminuição de pena ou posso conseguir a anulação da pena. Quando nessas três primeiras hipóteses acontece alguma coisa, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o direito a uma substituição da sentença. Aqui vai ter uma substituição da sentença. Já aqui embaixo, quando anula a pena, na verdade, vai haver uma anulação da sentença. Tá ok? Ok, vamos lá. Vini, esse instituto processual, quem pode entrar com esse instituto processual? A revisão criminal, ela é um instituto processual exclusivamente da defesa. Então, anota aí no seu caderno. É um instituto exclusivo da defesa. Tá ok? E quando a gente fala que ele é exclusivo da defesa, né, o próprio réu, né, ele pode entrar como ele seria competente para poder entrar com essa revisão criminal, seu advogado constituído, seu procurador, na verdade, é o réu que entra com o advogado, pode ter um procurador legalmente constituído junto com o advogado, é claro, e no caso de sua morte, lá o CAD, que são os seus sucessores processuais. CAD, isso mesmo, CAD. Deixa aqui, ó. CAD. O que é isso? Sucessores. São os sucessores processuais. Quem são eles? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá? Você decora dessa forma para você não esquecer. Quando você lembrar que se morreu, podem entrar eles. Agora, digamos que você tenha me contratado como advogado, lá de alguém, do seu tio, e aí o tio morreu durante o tempo que eu já tinha entrado com aquela ação. O que acontece? Nesse caso, gente, o presidente do tribunal, ele vai eleger um curador no curso desse processo, alguém que possa acompanhar no caso, tá? Então, isso é uma hipótese que está prevista no artigo 631. Então, aqui você anota também o artigo 631 lá do CPP. Você precisa saber, gente, bem esses detalhes para na hora da sua prova, quando você identificar que é uma revisão criminal, você saber todas as hipóteses que você precisa incluir para você não perder nenhum ponto, tá ok? Combinado? Gente, você tá anotando isso aqui? Quer tirar print? A galera tá pedindo print aí, eu vou deixar. Tira print aí, porque eu vou apagar. Vou apagar o outro pedaço ali, tá ok? Já tirou print? Vamos lá. Por quê? Agora eu vou trazer para você aqui desse lado, eu vou trazer para você uma outra parte da nossa aula, que é mostrar como que você pode identificar que é uma revisão criminal. Às vezes você pode ficar em dúvida, falar como que eu vou saber se é uma revisão criminal ou não. E eu vou trazer aqui para você. Ó, esse tópico é de identificando. Se liga lá. Vamos lá. O que pode acontecer dentro de uma relação processual? E isso você precisa ter na sua mente. Na aula que vem, quem é nosso assinante, nós teremos uma aula de identificação de peças.
E essa aula eu vou dar todos os macetes para você não errar a identificação de peça. Então, se você está gostando, quer conhecer um pouco mais, quer vir fazer parte da família do Master OAB, aproveita essa super promoção. 12 parcelas de R$ 47,90. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, sem limitação de visualizações, correções individualizadas de peças, monitorias, aulas ao vivo, plano de estudo e muito mais. Vem fazer parte da família do Master OAB, ok? Vamos lá. Eu vinha falando para você sobre a identificação no momento da revisão criminal. Quando você pensar sobre identificação, você tem que lembrar de 3 coisas. Você que já foi meu aluno, você vai falar agora. O quê? Tô ouvindo aí. Isso! Fase pré-processual. Pô, vocês estão afiados. Isso mesmo, ó. Fase pré-processual. E depois, agora ficou fácil, fase processual. E depois, fase pós-processual. Tranquilão? Isso aqui é muito difícil para você? Tá conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida do que eu tô falando até aqui? Não, né? Se alguém tiver, tô acompanhando no chat, nosso amigo tá ali, ó, de olho nos comentários, tá ok? Vamos lá. Na fase pré-processual, você vai lembrar do quê? Vai lembrar do momento da sua constituição, do momento em que constitui. Como que começa a relação processual criminal? Começa o seguinte, tava andando na rua, tava lá, tranquilão, andando na rua, chegou um meliante e falou, passa tudo, perdeu, meu irmão. E aí eu passei meu celular, perdi, isso mesmo. O que aconteceu ali? Logo ali após, ele foi preso, foi capturado pelos agentes policiais, em que foi ali formado um inquérito policial pela ocorrência de um roubo. Nesse momento, o que nós temos? Tem a fase pré-processual. E quando que encerra a fase pré-processual? Com recebimento da denúncia ou queixa. Se for uma ação penal pública incondicionada, vai ser uma denúncia. Agora, se for uma ação penal privada, vai ser uma queixa-crime. Não importa o que seja, mas com seu recebimento, nós iniciaremos a fase processual, pois vocês sabem muito bem que o inquérito policial ele não é uma parte do processo, é uma parte administrativa do processo. É o anterior, por isso que é pré-processo. Eu escrevi errado aqui, eu escrevi fase processual. Na verdade, eu tinha que escrever aqui, ó, pré-processual. O pessoal nem falou pra mim, né, que eu tinha escrito errado, né? Tava dando mole aqui, mó burrão, mas agora, ó, tá tudo certo. Então, recebeu a denúncia ou queixa, aqui vai ter os recursos. Isso eu vou falar detalhadamente na próxima aula, tá? Fica ligado que na aula que vem nós vamos falar isso aqui de uma forma detalhada. Vai ser uma aula só sobre isso. Mas o mais importante é que a fase processual, ela encerra quando? Quando que essa fase aqui, ó, ela encerra? Você que está acompanhando a nossa aula já sabe. Essa fase, ela encerra com o trânsito em julgado. Então, com a ocorrência do trânsito em julgado, inicia a fase pós-processual. E aqui na fase pós-processual só podem acontecer 2 hipóteses de peça. O agravo em execução e a revisão criminal que nós estamos estudando hoje. Então aqui, só para a gente retomar o que a gente está falando aqui agora. Só para retomar. Iniciou a fase pós-processual. Quando? Com a ocorrência do trânsito julgado. Pode ocorrer agravo em execução ou revisão criminal. Como que eu vou saber se é revisão criminal? Com um objetivo. Eu vou saber com um objetivo. O objetivo aqui é sobre a sentença, não é em relação à execução da pena. Aqui, no agravo em execução, nós estamos discutindo sobre a execução da pena. Aqui nós estamos olhando para a sentença, que foi uma sentença injusta, incabida ou indevida. Tá ok? Tá combinado?
Agora, vamos para as hipóteses de cabimento, porque isso é interessante. O artigo 621 do Código de Processo Penal, ele traz as hipóteses de maneira taxativa, tá ok? Você que já tinha tirado o print daqui, né? Eu vou apagar esse outro lado para a gente prosseguir com o nosso quadro. Construindo essa linha de raciocínio, fazendo um super resumão para você do que é revisão criminal. Nós temos aulas gravadas também lá dentro do nosso portal, sobre revisão criminal. E aí nós vamos para o ponto número 4, sobre cabimento. E aí tá tranquilo, vamos lá. Gente, quando eu falo sobre cabimento, eu tô falando do quê? Das hipóteses do artigo 621 que trazem o seu cabimento, não é? Mas eu não vou ficar lendo com vocês hoje, não. Na verdade, o que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou tentar fazer com que você memorize. Memorize o quê? Com sentido. Como assim? A primeira hipótese de cabimento de uma revisão criminal é quando essa sentença condenatória, aquela sentença que transitou em julgado, ela é contrária ao texto da lei ou contrária aos autos. Como assim, Vini? Olha só. Digamos que a gente esteja numa relação processual em que ocorreu um crime e esse crime, na verdade, o cara foi condenado lá por estupro, mas não houve nenhuma conjunção carnal mediante violência. Não houve nada nem análogo a isso. E o cara foi condenado por isso. Ele foi condenado por isso, mas nos autos, ou seja, quando eu pego o processo, eu não tinha como comprovar nada disso, não tinha nada provado. Ou seja, aquela sentença, ela foi completamente contrária aos autos. Digamos que naquela sentença tivesse dizendo que restou comprovado que aquela pessoa tinha cometido o estupro, mas não tinha nada nos autos. Como você vai saber disso na hora da sua prova? Preste atenção. Você vai saber isso na hora da sua prova porque vai estar escrito. Vai estar escrito que transitou em julgado. E vai estar escrito também que aquela sentença era contrária aos autos. Numa outra hipótese é que aquela sentença ela é contrária à lei. Ela condena sem ter um aparato legal. E vocês que estudam direito penal, que amam direito penal como eu amo, vocês vão saber o seguinte, vocês vão saber que o nosso princípio da legalidade, ele veda. Ele me traz uma garantia e uma segurança jurídica no Estado Democrático de Direito. É o quê? Que o princípio da legalidade estrita, ele só pode condenar se tiver um texto legal, normativo, que preveja aquela conduta incriminadora. Se não há conduta incriminadora, não há motivo daquela sentença. E aí, gente, é um dos motivos da revisão criminal. Então, quando a sentença... Deixa eu só deixar aqui anotado para você. Quando essa sentença ela for sentença contrária aos autos ou lei. Tá ok? Conseguiu compreender? Tranquilo. Agora, qual é a segunda hipótese, Vini? Digamos que essa sentença ela foi fundada em depoimentos, documentos comprovadamente falsos. Como assim, Vini? Fala comigo. Eu falo, meu amigo, sem trauma. Olha só. Digamos que uma sentença ela tenha sido fundamentada de acordo com uma prova de um depoimento. Houve um depoimento que a pessoa jurou perante a justiça em falar a verdade, mas na verdade havia sido uma testemunha comprada. E isso restou comprovado. Só que quando descobriram que essa testemunha ela era comprada, já tinha
transitado em julgado. Não dava mais para alegar isso em recurso. Por isso que todos os recursos anteriores, eles não foram providos. Houve até algumas alterações da sentença, mas não foram suficientes para poder inocentar o seu cliente. E aí você busca essa ferramenta no intuito de poder encontrar a inocência para o seu cliente. Então, se for uma sentença, como eu estou dizendo aqui para você, essa sentença for contrária, não, ela for, deixa eu anotar aqui, fundada, na verdade, ela for fundada em documentos ou depoimentos comprovadamente falsos. É preciso que você entenda uma coisa, meu aluno. É preciso que você entenda que esses documentos ou depoimentos, eles têm que ser comprovadamente falsos. A OAB, ela não vai trazer algo que você não possa imaginar, que você não possa tocar. Então, o que a gente tem que achar? Palavras-chave. Quais são as palavras-chave até agora que você pode identificar de uma revisão criminal? A primeira delas é que transitou em julgado. A segunda, qual seria? Que tivesse uma palavra falando que aquela sentença ela foi contrária aos autos ou lei. Ou uma outra palavra-chave, que havia uma sentença fundada em documentos ou depoimentos falsos, mas são apenas falsos, mas que foram comprovadamente. Digamos que houve uma prova posterior após o trânsito julgado. Achamos um motivo para entrar com aquela revisão criminal. Se não tem esse motivo e se não tem o trânsito julgado, não pode revisão criminal. Tá entendendo? Tá entendido? Tá ok? Não tem. Não tem, não tem discussão, não adianta chorar, não adianta falar, mas eu quero. Não tem. Não quero que você erre na sua prova. Tá ok? Tranquilão? Vamos lá. Qual seria, Vini, a outra hipótese de cabimento? A outra hipótese de cabimento é, digamos, que naquele momento processual, enquanto eu estava no momento processual, todos os recursos foram levantados numa determinada defesa, num determinado momento. Mas acontece o seguinte, acontece que após o trânsito julgado, você descobre novas provas. Como assim novas provas, Vini? Que parada é essa? No exame que caiu da OAB, que caiu revisão criminal, caiu exatamente assim, ó. Havia uma senhora lá que tinha uma motocicleta. E aí, essa senhora, ela passava de uma fronteira para outra, era um negócio assim parecido. E aí ela foi assaltada. Ela foi assaltada. O cara tentou assaltar. E aí, o que aconteceu? O cara assaltou, levou a motoca dela, levou a motoca dela. Só que ele chegou em casa e ele ficou arrependido. E antes da denúncia ocorrer, ele devolveu aquela motoca. Só que a senhora, a vovozinha, ela não estava em casa. Quem recebeu essa motoca? O filho dela. O filho recebeu a motoca. Só que você acha que o filho falou pra mãe? Ele não falou não. Não falou não. Ficou calado, deu um sumiço na motoca. Aí o que aconteceu? Ela já tinha feito a denúncia. Só que sabe o que aconteceu? Aquela era a única motoca daquela vovó. Era a única motoca, ela morreu de tristeza no dia seguinte. Morreu. O que aconteceu? Teve a relação processual, ninguém sabia que o cara de fato tinha devolvido. O que aconteceu? O cara foi condenado. Foi condenado, meu irmão. Foi condenado. E aí, ó, o processo transitou em julgado. Aí, tempos depois, muito tempo depois, descobriram que, na verdade, apareceu essas provas novas. O cara lá contou pra alguém, por telefone, pra namorada, não lembro agora exatamente como era, mas o cara contou pra alguém e aí a fulana foi na delegacia e falou. Aí surgiu novas provas. Provas
novas provas de inocência. Então, qual teria a terceira hipótese? Seria novas provas de inocência. Novas provas de inocência. Se liga numa coisa. Essas novas provas de inocência, essa sentença fundada em documentos comprovadamente falsos, ou essa sentença contrária aos autos ou à lei, elas me dão o direito para dizer o quê? Hein? Responde comigo. Ô juiz, ô magistrado, você errou na sentença, meu amigo. Essa sentença que transitou em julgado está provocando uma injustiça. E isso não pode acontecer, a gente tem que alterar isso. Tem que alterar isso. O que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar desconstituir aquele trânsito em julgado, como uma ação autônoma de impugnação vai fazer. Essa ação autônoma de impugnação, ela vai tentar impugnar aquela sentença que foi transitada em julgado. E vai fazer o quê? Ela vai poder fazer algumas coisas, depende. Nesse caso que o cara era inocente, vai haver o quê? Uma absolvição, porque ele devolveu o bem antes lá da denúncia. Agora, poderia haver uma diminuição da pena, poderia ser um caso de desclassificação, colocou um crime, mas era outro crime, ou poderia haver anulação da pena, como nós vimos no início dessa aula. Mas você consegue entender que é tudo em conjunto. Eu verifico que transitou em julgado e logo depois eu verifico essas hipóteses. Não adianta eu ver que transitou em julgado e não olhar, não analisar o artigo 621 do Código de Processo Penal. Então você vai pegar o seu código, vai estudar esse artigo. Você não vai errar mais, tá ok? Você vai estudar esse artigo de maneira clara. Agora, Vini, qual é a competência para a revisão criminal? A revisão criminal será sempre do tribunal competente para o julgamento. Então, se é um processo que está lá no Tribunal de Justiça, vai ser para o tribunal. Vamos lá. Competência vai ser lá para a segunda instância. É o tribunal onde se encontra aquele processo. Tá ok? Tá combinado? Você conseguiu entender até aqui? Então você vai prestar atenção no seguinte: se aquele processo estava no Tribunal de Justiça, ele vai lá para os desembargadores daquele tribunal. Agora, se ele tivesse será um processo que fosse de competência federal, esse processo de competência federal iria para onde? Lá para o tribunal lá do TRF, do Tribunal Federal, do Tribunal Regional Federal. Agora, se tivesse um processo que tivesse ido com recurso até o STF, vai lá pro STF mesmo, tá ok? Combinado? Alguma dúvida? Até aqui, qualquer coisa, gente, pode falar, tô aqui acompanhando a sua dúvida. Gente, agora você falou assim, já que você trouxe para mim toda essa diferenciação, já falou para mim que recurso é diferente de revisão criminal, me deu todas as diferenças, mostra para mim como funciona uma revisão criminal na prática, ou seja, como ela é essa peça. Claro que eu mostro, eu trouxe para vocês aqui. Coloca no slide lá, por favor. Vamos lá? Preste atenção no seguinte, você vai ver a revisão criminal. Sempre toda peça a gente vai começar lá com a competência dela. Se for dos crimes de competência da Justiça Federal, você vai colocar Excelentíssimo Senhor Doutor, Desembargador, Presidente do Tribunal Regional Federal, lá da região. Se estiver dizendo qual a região, você coloca. Se não tem, não coloca. Isso aqui você já faz a análise da competência, só se for um crime federal. A segunda hipótese seria Excelentíssimo Senhor Doutor, Ministro, Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
é o caso que tiver lá no Supremo, lá no STF, tá? Isso vai estar escrito tudo no enunciado da sua questão. E a hipótese geral, que eu deixei em vermelho, que é essa. Geralmente cai sempre Tribunal de Justiça, tá? Você vai colocar excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tá ok? E logo após você vai entrar com a identificação padrão. Não sei a identificação padrão. Gente, aqui, ó, você vai fazer um parágrafo, colocar nome, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da célula de identidade, expedida por tal coisa, escrito do CPF, qual o número do CPF, residência e domicílio por advogado abaixo assinado, conforme procuração e anexa, a este instrumento vem oferecer. Volta aqui, por favor. Vocês já perceberam uma coisa? Nessa parte inicial, o que você tem que saber bem? Competência. Saber se aquele crime é crime de competência federal ou estadual. Mas na revisão criminal, isso não dificulta tanto, porque vai dizer onde o processo se encontrava. Uma outra coisa é que você pode ficar preocupado com os espaços em brancos. Como é que eu uso os espaços em brancos? Você pode colocar XXX. Por exemplo, aqui, digamos, RG, XXX. Pode colocar, tá? Isso está previsto no edital do exame de ordem, tá? Do seu exame, está previsto dessa forma de aplicação. Ok, vamos lá, vamos prosseguir. Gente, aí logo depois você vai colocar o nome da peça. Como é que é isso? Coloca aí pra gente ver. Vamos lá, o nome da peça, revisão criminal. E aí você vai colocar o fundamento dessa revisão criminal, que está fundamentada no artigo 621, que nós vimos lá quando nós falamos agora há pouco. Mas você tem que colocar um inciso, dizer qual é o inciso que a fundamenta. Tá? E você vai colocar com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se conformando com a sentença. Você vai indicar qual é o tipo de sentença, já transitada em julgado, conforme certidão e anexo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Volta aqui, por favor, meu amigo. Vamos lá, presta atenção numa coisa. Eu falei para você um monte de vezes aqui, ó, o cabimento. Por que que o Vini está falando desse cabimento aqui várias vezes? Ele está falando porque isso é importante. Ele está falando porque isso vai te dar ponto, porque isso vai garantir uma nota maior. Então você precisa fundamentar, não é só no 621. Você tem que dizer se é o inciso primeiro, se é o inciso segundo ou se é o inciso terceiro. Isso vai depender do quê? Se é uma sentença contrária aos autos ou à lei, ou se é uma sentença fundada em documentos comprovadamente falsos, ou se surgiram novas provas de inocência. Agora, e daí em diante? O que eu faço nessa peça? Gente, olha só. Daí em diante, você vai fazer o que uma peça padrão precisa ter. O que uma peça padrão precisa ter? Essa peça precisa ter. Vamos lá. Você que está falando já isso, está falando, Vini, eu sei. Essa peça precisa ter, no mínimo, fatos, a parte dos fatos, a parte do direito e a parte do pedido. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisinha. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que a revisão criminal ela é diferente dos recursos e ela faz um novo processo, tem uma natureza de ação de impugnação? Olha só a diferença. Vocês viram quando eu falei aqui da revisão criminal anteriormente que eu botei a qualificação completa? Eu coloquei a qualificação completa porque isso está fora, apartado do processo. Agora, se fosse um recurso em que já tivesse uma petição inicial ali, já começou a petição inicial, não se faz necessidade de trazer aquela qualificação completa. A qualificação completa, ela serve apenas lá para queixa-crime ou para essas ações autônomas de impugnação. Qual seria a outra ação autônoma de impugnação que precisaria? Habeas corpus, que geralmente não é cobrado porque eles colocam lá a peça privativa de advogado, e habeas corpus não é peça privativa de advogado. Qualquer um do povo pode fazer. Dizem por aí que até com papel higiênico você poderia fazer um habeas corpus.
porque limita a sua liberdade do indivíduo, tá ok? Vamos prosseguir que a gente está fechando aqui a nossa aula. Quero só trazer para você o restante das nossas dicas. Coloca lá no slide, por favor, meu amigo. Vamos ver. Os fatos, como eu falei para vocês. O que eu vou colocar aqui nos fatos, gente? Aqui eu vou falar dos pontos principais dos fatos que ensejam a interposição da revisão criminal. No final dos fatos, é para, sem pular linhas, fazer um parágrafo com o seguinte teor. A respeitável decisão proferida merece ser rescindida pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Volta aqui, por favor. Por que eu falei isso? Por que eu coloco isso no modelo? Eu coloco isso no modelo seguinte, porque a gente viu no início da nossa aula que o objetivo da revisão criminal é rescindir aquela sentença criminal. Se o objetivo é esse, eu tenho que dizer nos fatos. Eu falo, ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu venho por meio desta, e pelos argumentos a seguir, o quê? Objetivar a minha... objetivo rescindir aquela sentença criminal. Que ela seja rescindida pelos motivos a seguir expostos. Tá? E aí você vai trazer o quê no parte do direito? Na parte do direito, eu vou apresentar para vocês os argumentos jurídicos que legitimam aquilo. Dizer por que aquela sentença é falsa, aquelas provas foram constituídas de maneira errônea, são comprovadamente falsas, porque aqueles novos fatos ensejam a inocência do seu cliente. Beleza? Coloca na parte do direito aí, meu amigo. E aí, nós vamos ver, aqui nós vamos falar, inicialmente, qual foi o equívoco cometido pelo juiz, para depois mencionar o direito aplicado ao caso concreto que será fundamentado na revisão criminal. Pode voltar aqui, olha. Preste atenção numa coisa. Aqui nessa parte do direito, você vai começar o quê? Explicando um desses incisos aqui, de cabimento. Depois que eu fizer isso, aí eu vou para a parte dos fatos que aconteceram. Aconteceu nos fatos uma questão jurídica do direito. E aí eu vou levantar essas questões jurídicas no direito. Mas eu sempre preciso fundamentar. Se eu não fundamentar, eu vou perder ponto. Tudo que eu disser precisa estar fundamentado. Tudo que eu disser precisa estar fundamentado. Tá ok? Vamos lá, e vamos finalizar com o nosso pedido, meu amigo. O nosso pedido, a gente vai mencionar o pedido pleiteando o deferimento do pedido revisional e a reforma da decisão. E a gente sempre vai indicar qual é o tipo dessa reforma, tá? Que se quer nos termos do artigo 626, como eu disse no início da aula também, que pode ser absolvição, desclassificação, diminuição da pena ou anulação da sentença. E no final, coloco termos em que pede deferimento, comarca, data, advogado e OAB. Nunca vai ocorrer, vai ser muito difícil de precisar colocar data, porque não há prazo. A gente só coloca a data geralmente quando há prazo. Você vai ver numa apelação que vai vir assim no caso concreto. Interpõe a ação no último dia do prazo cabível. E aí você vai ter que contar os dias. Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Uma aula sobre contagem de prazo. Vamos dar muitas dicas durante essa trajetória para falar muito, para você arrebentar na sua prova. Então você conseguiu perceber como isso tudo se liga, como isso tudo é importante? Então, por fim, nós podemos encerrar a nossa aula falando o quê? Nós falamos hoje da revisão criminal. Quando falo sobre revisão criminal, meu aluno, você tem que lembrar do quê? Do trânsito em julgado. O trânsito em julgado me dá o direito a pensar na possibilidade da revisão criminal. Mas sempre que tiver o trânsito julgado, cabe revisão criminal? Depende, porque pode se tratar de um agravo em execução. Quando vai ser uma revisão criminal? Quando estivermos diante das hipóteses de cabimento previstas no artigo 621. Ou seja, se tratar de uma sentença contrária aos autos ou à lei, se aquela sentença for fundada em provas ou depoimentos comprovadamente falsos. Ou o que mais? Se surgirem novas provas de inocência do seu cliente. Surgiram essas hipóteses? É batata. Vai ser revisão criminal.
criminal. E aí você não esquece do modelo padrão que você deve seguir. Escreva muitas vezes, até você decorar, pois eu quero que você garanta nota máxima na sua aprovação, tá ok? E aí, se você gostou dessa aula e quer fazer parte da família do Master OAB, vem fazer parte, eu vou estar aqui com o maior prazer para auxiliar rumo à sua aprovação. 12 parcelas de R$ 47,90, assina logo. 47 não, 29? Caraca! E, gente, ó, o patrão deu desconto pra vocês, ó, R$ 29,90. Eu tô aqui doido, eu tava pensando que era 47 é o outro plano, eu tô falando um tempão. Só hoje, se você comprar hoje, só hoje tá com essa super promoção, 12 parcelas de R$ 29,90 para ter acesso a todo o conteúdo da nossa aula, tá bom? Você vai ter acesso às monitorias, simulados, tudo mais. 12 parcelas de R$ 29,90, tá muito barato, gente. Ai, meu Deus, tô ficando até nervoso. Tá muito barato. O patrão tá doido mesmo, tá querendo dar desconto para vocês, gente. Parabéns, tá? Um grande beijo e até as próximas aulas. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.